Bom dia. Bom dia. Ensinamento de Meixo Sama, pagamento de aluguel. Publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 4, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Comentário de ministro. Recebi muitas graças após ler e praticar o ensinamento sobre o pagamento de aluguel, segundo o qual este deve sempre ser feito antecipadamente e nunca com atrasos. Resposta de Meixo Sama: sim. Quando agimos dessa forma, os recursos financeiros ficam abundantes. Por isso, quando passamos por dificuldades ou sofrimentos na parte financeira, é devido ao fato de termos plantado esse tipo de semente. Acontece uma espécie de ordem inversa. Quanto mais tentamos acumular o dinheiro, mais a sua entrada se torna escassa. E, se nesta situação acontecer algum infortúnio, o sofrimento se intensificará ainda mais. Comentário de ministro. Na época em que morávamos em Fukugawa, pagávamos o aluguel conforme nos orienta o ensinamento. Certa vez faltou o dinheiro e por isso minha esposa trouxe o cofre para quebrarmos. Ao abri-lo, verificamos que havia a quantia exata de que necessitávamos. Recordo-me de ela ter dito: que bom. E lhe respondi: sua tola. Rindo, concluímos que pedimos a Deus somente a quantia exata e que fora isso o que recebemos. Quando fazemos o certo, tudo dá certo. Resposta de Meixo Sama. Conforme já lhes disse, trata-se da lógica contrária. Compreender essa lógica é o mais importante. A lógica divina é muito diferente da razão humana. Por esse motivo, o que é feito pelo pensamento humano certamente malogra. Ministro, e com isso nós sofremos. Meixo Sama, isso mesmo. Ministro, falamos que iremos entregar nas mãos de Deus, mas na realidade não conseguimos e mantemos a responsabilidade em nossas mãos. Meixo Sama, é assim mesmo. E também por esse motivo que sempre lhes ensino que quando algo é feito com facilidade, o resultado é bom, e quando é feito com sacrifício, produz um resultado ruim. Existem pessoas que não dão valor às pequenas dicas que eu dou. No entanto, são muito importantes e ao executá-las, os acontecimentos transcorrerão com facilidade. Quando deixamos nosso ego se sobressair, mesmo que seja um pouco, acabamos dificultando as diversas situações. Tudo deve ser feito sem sofrimento. Caso contrário, o resultado não será positivo. No meu caso, por exemplo, quando surge um problema de difícil solução, se insisto na tentativa de resolver por minha própria conta, Deus não interfere. Mas se por outro lado entrego nas mãos dele, tudo se resolve da melhor maneira possível. Isso acontece frequentemente. O encanto da fé se encontra nesse aspecto. Ministro, muito obrigado. Quando a atitude correta nos é ensinada no exato momento em que estamos passando pela situação, fica mais fácil a compreensão dos ensinamentos e com isso agimos acertadamente com mais facilidade. Meixo Sama, é assim mesmo. Deus é atencioso, tem muita compaixão e enxerga tudo. Casa de difusão com dificuldade financeira. Não é um assunto que gosto muito de abordar, mas, especialmente no que se refere a Deus, quando um núcleo religioso passa por dificuldades financeiras, nada mais é do que a falta de gratidão. Com esse tema já definido, quando a casa de difusão não contribui com sua parte,
as graças recebidas se tornam dívidas. Isso não dá um bom resultado. Se agirem da maneira correta, pelo fato de ser um dinheiro que pertence a Deus, tudo acaba transcorrendo de maneira mais fácil. Pergunta de ministro: o que pensar sobre uma casa de difusão que está em dificuldades e é dirigida por um discípulo? Resposta de Meixo Sama: antigamente, quando eu ainda era um comerciante, também passei por essa situação. Por mais que eu esperasse, os clientes não apareciam. Pensava em várias formas de atraí-los, mas o problema era, além da falta de Makoto e de sabedoria, não ter chegado à hora certa, entre outros fatores. Porém, quem deve entender isso é a própria pessoa. Eu não falo nada e deixo-a agir com liberdade. Dessa forma, ela conseguirá realmente compreender. A interferência dos Jashin sempre acontece, pois onde há brecha, eles se infiltram. Além disso, existe outra causa para a ocorrência de adversidades, que são os pecados cometidos. Disse que pessoas que são enganadas encontram-se em posição de serem enganadas. Por isso, vocês devem refletir sobre si mesmos e nunca nutrir ódio por quem quer que seja. Vale acrescentar que o acúmulo do número de ladrões e malfeitores é decorrente da enorme quantidade de impurezas acumuladas pela população e equivale ao surgimento de vermes quando algo apodrece. Quando todos estiverem com o coração e a mente corretos, nada de ruim lhes acontecerá. Tudo funciona conforme a lei do Soou, isto é, todas as situações são adequadas ao indivíduo. Até agora, o pensamento comum era julgar e criticar os eventos de forma unilateral, por existir apenas a percepção de um só lado. Escassez de recursos. Pergunta de ministro: por que as pessoas honestas sofrem por causa deste mundo deteriorado? Resposta de Meixo Sama: essa afirmação não está certa. Como já mencionei repetidas vezes, quando uma pessoa que era má se arrependeu e partiu para o mundo espiritual, o seu sonho de nunca mais querer praticar o mal leva essa alma a renascer como alguém que nunca pratica maldades, mas que sofrerá adversidades devido às máculas anteriores acumuladas. No mundo há muitas pessoas assim. Se alguém possuir um Makoto verdadeiro, nunca deixará de receber graças. Pessoas que seguem o caminho por muito tempo, como eu, por exemplo, sempre têm sobra de recursos. Tá bom.